Anteriormente, no universo cinematográfico de Ted, John Bennett, uma criança meio excluída que sempre teve dificuldades para fazer novos amigos, é presenteada por algum tipo de milagre ou por obra do diabo mesmo, com um ursinho de pelúcia falante chamado Ted. Os dois automaticamente se tornam melhores amigos e juntos durante 2 filmes passam por diversas grandes e horripilantes aventuras envolvendo todo tipo de maluquice possível. Dilemas sobre amizade, problemas com álcool, com drogas e até nos tribunais, porque nesse universo o Estado se preocupa muito com o direito dos ursos e pouco com o crime de verdade. Saber, isso é palhaçada. O tribunal tá me dizendo que eu não sou tão bom quanto as outras pessoas. E é assim que vocês têm tratado as bichinhas. E claro, junto a isso também temos diversas referências a Hollywood, muito humor duvidoso, mas ainda assim muitas piadas realmente engraçadas. No geral, os 2 filmes conseguem te divertir. Se não viste meu vídeo falando sobre eles, veja, te deixo o card aí em cima. Vem, me abraça. Vem cá, danadinho. Me abraça. Ai, que mico. Você apertou naquele negócio. Não pode apertar. negócio? Eu sei. Eu não sou gay, não. Fato é que ambos os filmes desse ursinho doido fizeram um puta sucesso de bilheteria. E é óbvio que uma hora ou outra teríamos alguma nova produção na pista, porque geral tá ligado quanto a indústria de filmes é mercenária. E como aparentemente não tinham verba o suficiente para um 3º filme, resetaram tudo e vieram com uma nova série contando mais sobre a origem / adolescência desses personagens. O que aconteceu antes de todas as bizarrices mostradas nos filmes? Não sei, vamos descobrir juntos. Isso é o que te respondo agora, porque hoje nesse canal, Ted, a origem, ou só Ted, a série. Recapitulando, Boston, Massachusetts, 1993. Matue nasceu nesse ano, Bill Clinton vencia as eleições, se tornando assim o 42º presidente da história dos Estados Unidos. O Olympique de Marseille se sagrava campeão da UEFA Champions League, sendo o primeiro clube francês a conseguir o feito. E enquanto isso, Ted e John vivem juntos em família, tendo uma vida aparentemente comum entre várias aspas, porque porra, o moleque tem um urso de pelúcia falante, mas comum porque depois de muitos e muitos anos de fama, Ted se tornou uma subcelebridade que ninguém mais liga. Já disse no meu vídeo sobre os filmes e vou repetir aqui de novo. Como assim, pessoal? É a porra de um ursinho de pelúcia falante. Não tem como isso não dar views no TikTok ao menos, e no mínimo exorcizado pela igreja esse bicho tinha que ser. Juntos os nossos protagonistas também vivem com eles os pais do John, claro, e a Blair, a prima do John que tenta militar pra cima do Ted logo de cara, mas o ursinho não deixa barato. Olha, você ia gostar se fosse uma pessoa pequena e alguém te chamasse de anão? Olha, tecnicamente... Não é a mesma coisa. Por que não? Você é um urso de pelúcia. E daí? Não interessa. Tá, quer saber? Eu sou um anão. E agradeço se você não vier ensinar a nossa comunidade como usar uma palavra nossa. Mandou bem, Ted. Valeu. A história vai pra frente mesmo quando em mais um jantar qualquer em família, a prima do John sugere que o Ted vá para a escola, já que o mesmo é um completo vagabundo, segundo ela até meio burrinho, que passa o dia inteiro sozinho na casa dos Bennett sem nada para fazer. O Ted, óbvio, discorda. E como ninguém dá muita atenção para a ideia da Blair, as coisas seguem como estão. Ted continuará sendo um completo vagabundo. Desde já, aconselho o Ted a criar um canal no YouTube, fazer uns resumos, umas lives, uns TikToks, enfim. Fato é que no dia seguinte as coisas mudam para nosso ursinho, já que após um longo dia de trabalho / estudo, geral chega em casa e flagra o Ted na seguinte situação. Oi, Matt. Oi, Blair. Mas que droga é essa? Ah, essas são a bolinho, a pesseguinho e a estrogonofinho. Quem viu meu resumo sobre os filmes tá ligado que o Ted não abandonou certos costumes e eles continuaram dando problemas no futuro. Pobre Ted. A partir daí não teve jeito, e mesmo que contra sua vontade, Ted, a partir de agora, é obrigado a ir para a escola com o John. O Ted então fica muito nervoso em relação ao seu primeiro dia de aula, mas é obrigado a ir mesmo assim. E claro, o John sofre bullying na escola. Aí, mané, que droga é essa aí? Tá trazendo bonequinha pra escola? Ai, vai se ferrar, Clive. Ah, caramba, que dor. O dia vai passando, Ted vê que a escola é muito pior do que ele imaginava e sorrateiramente ele decide bolar um plano usando assim seus poderes de ursinho falante para assustar a tia da cantina e ser expulso da escola pela brincadeira. Como assim existe um urso de pelúcia falante indo pra escola e a tia da merenda não sabe disso? Enfim, o plano dá errado porque a diretora dessa escola é meio doida e quer investir no Ted academicamente. Torná-lo um bom aluno pode dar muita grana no futuro pra escola, até porque não é todo dia que a gente vê um ursinho de pelúcia falante, e estudando ainda por cima. Visionária essa diretora aí, foda que o Ted não é do tipo estudioso. As coisas
coisas seguem e o Ted percebe que a Sheila, típica adolescente descolada de filme americano que o John tem uma quedinha secretamente, curte usar umas paradinhas ilícitas. O John então comenta pro Ted: pô cara, tu quer ser expulso, né? Se você fumar na escola, certeza que consegue isso. Os dois então vão falar com a Sheila, o John se borra todo pra falar com a menina, mas o importante mesmo é que através da indicação que a Sheila dá, eles conseguem o endereço dos manos que vendem a erva. Chegando lá, temos o maior plot twist do episódio, porque quem está vendendo a tal erva é nada mais, nada menos, nada mais que a prima militante do John, a Blair. Por essa eu definitivamente não estava esperando. Sim, a menina certinha realmente vende drogas para pagar os estudos e o aluguel que o pai alcoólatra do John, o Matt, cobre para que ela more na casa dos Bennett temporariamente. Pelo menos é por uma boa causa, quem nunca vendeu uma droga. A Blair então explica toda a situação para o Ted e apresenta para o nosso ursinho a Sarah, uma amiga da Blair que ajuda ela nos negócios. O Ted fica muito chocado com tudo isso, mas bola pra frente, ele ainda precisa dos recreativos. Blair não tá muito afim de vender porque o Ted é o melhor amigo do primo adolescente dela. Ela não quer ser uma má influência. Traficante sim, má influência não, aí já é demais. Boa Blair. Mesmo assim o Ted continua insistindo e a Blair finalmente dá o braço a torcer e mano, as piadas aqui estão tão ácidas quanto as dos filmes. Talvez até mais, se liga como o Ted convence a Blair a vender as drogas pra ele. Ou eu me drogo ou eu vou pra igreja. E sabe o que fazem com caras do meu tamanho? Ah, por favor, não me obrigue a chupar um padre. Puta que pariu, alguém controla esse urso. Os dois então conseguem a erva que precisavam, mas ao invés de guardar tudo pra fumar na escola e ser expulso conforme o plano, os manos decidem fumar tudo em casa mesmo e a Blair fica putaça com o Ted por isso. Para a sorte da menininha das drogas, os pais do John não perceberam nada do que tá rolando, pelo menos por enquanto, e a Blair faz o Ted prometer que nunca mais vai chapar com o John. Meia-noite eu te conto se eles realmente cumpriram essa promessa. No dia seguinte, os nossos protagonistas voltam à escola e finalmente tentam colocar o plano de fumar lá e ser expulso em prática. Mas dá tudo errado porque os valentões do colégio roubam toda a maconha do Ted e o nosso ursinho fica de xereca. O plano B do Ted é invadir o quarto da Blair para procurar mais drogas. Eles até conseguem fazer isso, mas no meio de toda essa confusão, a Blair e a mãe do John, a Susan, pegam os dois no flagra. E não teve jeito, a Blair é expulsa da casa dos Bennett. Apesar de tudo, a Blair é muito gente boa e não fica zangada com o John nem com o Ted. Porra, tadinha, pai alcoólatra, irmão traficante, foi obrigada a morar com os tios e pagar os próprios estudos sozinha desde muito cedo. No fundo ela só queria conseguir uma renda extra sem meter o primo nessa confusão. Força Blair, estamos todos com você. Por trás de toda aquela reclamação sobre racismo, na verdade ela era uma boa pessoa. Grande filha do papai Lula. Os nossos queridos também pensam assim, sentem culpa por tudo que tá acontecendo e pensam, pô, a gente tem que tentar ajudar a Blair de alguma forma. E o plano dos dois agora é dar ao Matt uma dentadura que o Ted recebeu como presente há muitos anos atrás de nada mais, nada menos, nada mais que Sylvester Stallone. Puta merda, esse urso no auge da fama era foda. Reza a lenda que ele sempre era presença VIP nas festas do P. Diddy. Por incrível que pareça, já que o pai do John é muito fã do Stallone, o plano dá certo e o Matt é convencido de vez a deixar a Blair voltar pra casa, dessa vez sem pagar aluguel. Todo mundo então acaba o episódio muito feliz, a Blair agradece aos meninos pela bonita atitude e os dois reafirmam a promessa que tinham feito a ela anteriormente, a de nunca mais usar droga na vida. Bom, tirando a maconha que já virou vício pros caras desde aí e nem nos filmes eles conseguiram largar. As coisas seguem e agora que o Ted não tá mais afim de ser expulso da escola, ele vai poder começar a se preocupar com outros inúmeros problemas comuns da escola. E claro, como John e Ted são dois nerdolas, eles obviamente sofrem muito bullying, mas pelo menos o Ted tenta não deixar barato. Pergunta pra cara da sua mãe. Ih, caramba, eu sinto muito. Essa saiu da minha boca antes que eu percebesse. Igual a sua mãe. Ai, não posso me molhar, tá escrito na minha etiqueta. Os caras zoam, mas o urso tinha a dentadura do Stallone, eles não. O idiota que anda incomodando os nossos queridos é o Clive, um gordinho problemático que desconta a falta de amor paterno nos outros. E ao terem essa informação, John e Ted decidem zoar o mano, vão devolver na mesma moeda e foda-se. Os dois então ligam para o Clive, disfarçam a voz para que dê a entender que quem tá ligando é o pai ausente do mano, marcam um encontro falso entre pai e filho e óbvio, o coitado do Clive ao levar o bolo do pai, entre aspas, fica muito, mas muito triste mesmo.
No dia seguinte na escola, começam a se espalhar uns boatos de que o Clive tentou cometer game over e ninguém sabe direito o motivo ainda. Geral na escola, por incrível que pareça, fica muito feliz com essa informação, até porque o Clive enchia o saco de todo mundo. Não que isso seja uma justificativa, mas enfim. John e Ted não se sentem bem com isso, eles se sentem tão mal pela brincadeira que, para resolver as coisas, os dois decidem ligar para o Clive se passando pelo pai novamente, só que dessa vez eles não bancam os babacas. Resolvem a treta pai e filho. Eu quero me desculpar. Me desculpe por não ter aparecido ontem. Mas por que não apareceu? Foi pra testar a sua masculinidade. E você passou com louvor, meu filho. E por hora, as coisas seguem bem. Apesar de tudo, o Clive continua sendo um completo babaca na escola, mas pelo menos com o incentivo dos seus pais falsos, ele começa a melhorar suas notas na escola, e com isso, Ted e John ficam muito orgulhosos. Os caras estão levando a brincadeira a outro nível. Os dois idiotas continuam se passando pelo pai do Clive durante mais um tempo, mas a cagada é que o aniversário do Clive tá chegando, e como bons pais que são, os nossos queridos decidem comprar um presente pro filho. Por que não? Depois de pensar um pouco sobre, os dois veem que estão levando a brincadeira um pouco a sério demais. Os nossos personagens se perderam nos próprios personagens, que analogia foda. Esses dois malucos então decidem contar toda a verdade para o Clive, mas pensando quanto esse mano pode ficar agressivo se realmente ficar sabendo de tudo, eles desistem. E pior, inventam toda uma história no lugar de falar a verdade, e agora o Clive acha que o pai realmente vai aparecer na sua festa de aniversário. Porra, realmente fizeram acreditar que o pai do cara não tinha ido comprar cigarro. A solução dos nossos heróis é contratar um ator qualquer para se passar pelo pai do Clive, mas dá errado porque Clive descobre tudo e parte pra cima dos dois. Porém, antes de tomar a maior surra, Ted manda um papo bonitinho, diz que adorou ser pai mesmo que de mentirinha, e o Clive também assume que a vida dele melhorou bastante desde que ele encontrou sua figura paterna. Puta que pariu! Uma série sobre o ursinho falante que curte puxar fumo já era absurdo, e parece que a cada episódio eles vão dar um jeito de tudo isso ficar mais louco ainda. Tudo então termina bem com esse climinha extremamente estranho de pais e filho. A gente devia ter mais um filho. Meu Deus, o que eu acabei de ver? Isso não é ideia não, ué. Isso não é ideia não, ué. Apaga esse bagulho, ué. Dias se passam e pausa para alguns esclarecimentos. O primeiro, os episódios dessa série não têm necessariamente uma ligação direta entre si, então não estranhe se a história mudar completamente de foco do nada. Segundo, o CGI aqui é muito bem feito, não fica devendo em nada em comparação aos filmes, por exemplo. Agora sim, seguimos. A história desse episódio vai para frente mesmo quando John e Ted sentem vontade de assistir um filme. E como estamos falando do começo dos anos 90, eles vão a uma locadora para alugar a parada. E quem é mais velho tá ligado como essa parada funciona. A cagada é que o John fica interessado em um tipo de gênero de filmes que só os adultos podem assistir, se é que você me entende. O John, por incrível que pareça, nunca assistiu ou consumiu nada do tipo, mas pela curiosidade ele pergunta ao Ted se é bom mesmo. O Ted confirma a qualidade do produto, mas na locadora há regras e ninguém com menos de 18 anos pode alugar uma fita assim. Antigamente era foda bater uma mesmo, quem sabe sabe. Por sorte, a Blair faz o favor de comprar a fita para esses dois tarados, e nisso eles se dão muito mal porque a Blair na verdade comprou um filme adulto, mas não com cenas quentes. Era só uma produção erótica mesmo, sem muita graça, sem nudez ou sexo de verdade. Confiaram na menininha das drogas porque quiseram. À noite, os pais do John comentam que vão sair em um encontro romântico no dia seguinte, já que a Blair vai ter aula no mesmo horário. Esses tarados terão a oportunidade de ficar sozinhos em casa, e ao saber disso, o John chega no Ted e fala: Ted, a gente não pode deixar essa oportunidade passar, vamos arranjar identidades falsas, comprar o filme que a gente quer e vai ser só sucesso. Olha como era difícil bater uma nos anos 90, bons tempos. Os dois então arrumam as identidades, finalmente chegam na locadora, pegam um monte de fitas, os manos estão empolgados e finalmente colocam o filme para rodar. Enquanto isso, o jantar do Matt e da Susan vai de mal a pior porque esse cara é um completo babaca que trata a mulher mal pra caralho. Em paralelo, John e Ted começam os trabalhos. Nem vou comentar o quão
quão bizarro é ver um filme desse tipo ao lado do melhor amigo, ainda mais esse porra sendo um urso de pelúcia. Enfim, o que importa mesmo é que a fita emperra e agora nossos heróis serão obrigados a conseguir outro aparelho ou geral vai saber que eles são dois tarados. Pra resolver toda essa merda, os manos decidem que vão mesmo roubar o aparelho da escola disfarçadamente pra depois destruir a máquina com a fita pornográfica emperrada. Todo esse trabalho pra nem terem conseguido queimar a linha de largada, amolar o próprio facão, chegar nos 5 contra 1. Ok, acho que já deu pra entender. E outra, nem pinto o Ted tem. Como de fato esse urso vai fazer uma porra dessas? Pergunta que nunca encontraremos a resposta. Os dois até conseguem colocar boa parte do plano em prática, mas na hora de destruir o aparelho antigo, eles percebem que a fita simplesmente sumiu. E quem a pegou, se pergunta você? A Susan, mãe do John, respondo eu, que chegou do seu encontro de merda antes dos meninos roubarem o aparelho da escola, viu todo o conteúdo da fita sem querer e por algum motivo sumiu com o filme pra ela. Por sorte dos manés aí, a Susan fica toda horrorizada, mas se engana e acha que o dono da fita na real é o Matt. Ela fica tão assustada em relação a isso que vai conversar com a Blair, que rapidamente saca toda a confusão e assume a culpa para salvar a pele dos nossos protagonistas. Meu Deus, a Blair tá sendo uma prefeita pros caras. Em paralelo a isso, John e Ted fogem pra longe de casa por vergonha de tudo que aconteceu, mas Blair acha os dois, explica que pra sorte deles ela é muito gente fina e limpou a barra dos caras. O episódio então termina mais uma vez com todo mundo feliz e o John promete que nunca mais vai consumir um filme pornô na vida dele. Acho que já deu pra entender que o John não é muito bom com promessas. Que porra é essa? Calma aí, qual é o problema? O que aconteceu? O que tá pegando? Só tem pornografia. Dias se passam até chegarmos no Halloween, feriado que todo estadunidense adora e com os nossos heróis não seria diferente. Geral então se empolga, planejam como vão curtir a data e a Blair pede para que o Ted a dê carona para uma festa qualquer, mas Ted se recusa. Ele já tem planos com o John, os caras querem literalmente tacar ovos em qualquer um que tenha uma fantasia paia no Halloween. Porém a Blair, pô, tava merecendo e enche tanto o saco que o Ted decide ajudar. O combinado era que os dois fossem à festa, mas só a Blair ficaria chapada, o Ted não, afinal o urso tá no volante. Obviamente Ted descumpre o acordo, usa todo tipo de parada ilícita possível na festa e enfim. Em paralelo a isso, o John fica muito triste, até porque o cara não tem outros amigos sem contar a porra do urso que prometeu voltar da festa a tempo dos dois realizarem seus planos como em todo o Halloween. Mas pelo visto o Ted não vai voltar tão cedo, mas porra John, 16 anos na cara e com esses papos, vai bater uma... Voltando ao Ted, ele finalmente lembra do seu compromisso com o John e sai correndo da festa com a Blair. Mas como os dois estão completamente chapados, eles batem o carro, passam por diversos problemas enquanto estão nas ruas e pra sorte dos nossos protagonistas, um professor da Blair, meio doido das ideias, mora por perto, o senhor Lucas Damon. Os dois chegam na casa desse tal professor e ele começa a mandar uns papos meio tortos pra cima da Blair. O Ted já fica meio desconfiado, pô, não vou deixar esse tiozinho dar em cima da minha prima de consideração desse jeito. E depois de algum tempo, o Ted por algum motivo fica sozinho com o Sr. Damon e isso acontece. O que tá rolando, amigo? Eu quero fazer amor com você. Sem comentários, eu só queria pedir para os escritores dessa série maneirarem nas drogas, tá demais já. O Damon obviamente toma um fora do Ted. Pra manter tudo em segredo, o professor dá uma moto qualquer que ele tinha para Ted e Blair voltarem para casa. No caminho eles referenciam o filme ET Extraterrestre e tomam uma ovada do John que desistiu de esperar o Ted e foi tacar ovos em geral sozinho. Vai com calma com esses ovos, John, tarado. No final, John e Ted se desculpam e ambos assumem que foi até legal curtir um tempo longe um do outro, mas ainda assim, eles nunca mais pretendem fazer isso na vida. Bom, no episódio seguinte, os pais do John começam a se desentender de novo porque o Matt é um babaca que trata a esposa muito mal. E vendo tudo isso, a Blair decide pagar uma terapia de casal para os tios dela, já que a relação dos dois está fadada ao fracasso. O Matt primeiramente nega, mas depois de certa insistência da Blair, ele aceita. Mas quando chegam lá, o terapeuta joga na cara dele o quão tóxico ele é, e segundo o Matt, esse doutor não foi com a cara dele desde o começo. Então essa opinião não conta. A Blair então decide reunir geral para uma reunião em família para ver se assim ela consegue ajudar, porém não dá muito certo porque o Matt é muito cabeça dura. Ainda assim, calma, nossos queridos ainda têm um plano. Na escola começam a circular uns boatos de que o professor George foi demitido por uma discussão com o próprio órgão genital na sala dos professores. Caralho mano, nem os professores são normais nessa série. A Blair, o Ted e o John pensam mais sobre a noite anterior e juntos concluem que a Susan merece mais.
mais. Para eles ela merece mais do que ser só dona de casa, mais do que ser só a esposa do Matt. Ela deve começar a correr atrás dos sonhos que nunca realizou, tipo o de ser uma professora. Assim as coisas irão ficar melhores para a Susan e consequentemente o casamento irá melhorar. O John então indica sua mãe para a vaga de professora substituta. A Susan começa a dar aulas, ela se sente bem fazendo aquilo, mas no final do episódio a própria Susan desiste de tudo e volta para a sua vida de sempre porque, segundo ela, sua vida já está perfeita do jeito que está. Nada precisa ser acrescentado. O episódio acaba com os nossos queridos chapando muito e refletindo sobre tudo o que houve. Os três aprendem que certos costumes antigos não vão mudar mesmo que eles não concordem com esses costumes. E o que resta à nossa geração é escrever novas histórias sem desmerecer o passado que já aconteceu. Baita lição bonitinha no meio de tantas confusões. Ted não é só piadas ácidas e drogas, aqui também temos ensinamentos fodas. Seguimos. Finalmente chegamos no especial de Natal dessa série. Aqui geral tá empolgado pro Natal, menos o Matt, que continua com seu mau humor de sempre, tratando geral mal como de costume. Enfim, esse cara é um vacilão ao ponto de faltar na apresentação da esposa no coral da igreja, o que faz com que a Susan fique muito triste e dê gelo nele durante as vésperas de Natal. O Matt fica muito puto com toda essa situação, mas o que importa mesmo é que antes de dormir ele vê uma estrela cadente e faz um dos pedidos mais bizarros possíveis para aquele momento. O Matt pede para que seu carrinho de infância ganhe vida porque, segundo ele, precisava de um ombro amigo após brigar com a Susan. Eu sempre tive essa dúvida, nunca fez sentido só o John ter um brinquedo falante. Muitas crianças também devem ter feito esse mesmo desejo e, seguindo a lógica da família Bennett, essas crianças também conseguiram. Por que será que nesse universo só o Ted ficou famoso mundialmente dentre todos esses brinquedos possuídos? Essa é uma pergunta que jamais encontraremos a resposta. Só quero ver quando eu pedir a estrela cadente que meu Max Steel ganhe vida, aí sim o negócio vai ficar modo turbo. A galera da casa começa a chamar o carrinho com vida de Dennis, e ele tem praticamente a mesma personalidade do Matt, ou seja, ninguém o suporta, tirando a Susan e o próprio Matt, claro. Dias se passam e lembram da Sarah, a amiga traficante da Blair? Então, aparentemente elas são bem mais que amigas, e ao descobrir isso, o Matt e o Dennis julgam pra caramba as minas na frente de geral. Eles estragam o Natal de vez e a Blair fica tão puta com toda essa situação que decide sair de casa em pleno Natal. O Matt fica pensativo, se arrepende das coisas que disse, se desculpa com Blair e Sarah, fazendo com que as duas voltem pra casa, mas Dennis, o carrinho anti-LGBT, continua julgando as meninas, ademais sendo opressor. Chama o Matt de otário por ter aceitado duas lésbicas em casa e o Matt responde: pô cara, eu revi meus pensamentos, por que você não pode rever os seus também? Mas qual é o seu problema? Ah, sou eu que tenho um problema agora? É, por que tá irritado desse jeito? Eu quero saber. Com isso, Dennis faz a maior revelação do episódio. Eu penso em homens, pensamentos sexuais. Sim, o caminhãozinho homofóbico na real é gay, e não revelou isso para o Matt antes por medo do que ele ia pensar, já que o mesmo julgou para um caralho a sobrinha quando ela fez uma revelação parecida. Essa série é o caralho mesmo. Mostrando que agora é um novo homem, o Matt acolhe o amigo, diz que vai estar ao lado do Dennis independente de qualquer coisa, independente de estarem botando no escapamento do carro ou não, e assim, Dennis decide sair da casa dos Bennett para pegar os gostosos de Boston à vontade. O episódio então acaba com todo mundo muito feliz trocando presentes, já que é Natal, e por mais bizarro que possa parecer, esse foi o episódio mais fofo até agora. Um aparelho de karaokê? É, pra você poder cantar. Eu te amo muito. Oh, querido. No dia seguinte, os nossos heróis vão à escola e assistem a sua primeira aula sobre educação sexual. Eu lembro que na época da escola era a aula mais resenha que tinha, bons tempos. Depois da aula, geral fica numa rodinha conversando e o John se dá conta que é o último virgem da escola. Até os nerds esquisitos do colégio já experimentaram a fruta proibida e o John não. O Ted e o nosso mano virgão então pensam diversas maneiras para que o John perca sua virgindade durante alguns dias, mas eles nunca saem da estaca zero e, claro, ficam muito tristes com isso. Para aliviar toda essa tristeza, os dois decidem comprar algo mais pra frente com a Sheila, outra menininha das drogas amiga da Blair que apareceu no primeiro episódio. Chegando na casa da Sheila, o Ted consegue a droga que queria, porém é assaltado por outro Zé Droguinha. Mas o John não deixa barato, dá um pique de Olimpíada atrás do ladrão, com isso consegue recuperar a droga e, enfim, nunca mexa com a erva de um recém-viciado. Reformulando, nunca mexa com a erva de ninguém. A irmã da Sheila, a
Bethany vê esse ato heróico, entre aspas, do John, se interessa pelo garoto e chama o cara para o encontro. O John obviamente fica muito feliz, planeja todo um encontro com o Ted imitando / referenciando o filme do Aladdin. Uau, John, eu não acredito que fez isso. Ah, é que é o nosso primeiro encontro. Se não viste nosso vídeo de Aladdin, já deixa o link aí em cima. Mas dá errado e no final o casal vai parar no hospital. A Bethany diz para o John que se divertiu muito de qualquer jeito, até porque os dois têm um gosto parecido, eles têm química e a mina gostou tanto do John que chama o cara pro baile de fim de ano da escola. Os nossos queridos ficam muito animados, mas a Bethany logo desmarca tudo por achar o John experiente demais para ela. Sim, isso porque o Ted pintou o John como comedor durante o encontro inteiro com o objetivo de causar uma boa impressão. O John teve um monte de namoradas. Sério? É sim. Você tá olhando pra um cara cheio de experiência. Vai por mim, esse cara sabe o que fazer com uma mulher. Sabe como chamam ele na escola? O Garanhão. Ele é bem rodado, hein? Essas cenas inclusive são hilárias. O John fica muito puto e não é nem por suas chances de fazer sexo terem acabado, ele realmente começou a gostar da Bethany de verdade. Mesmo assim, John decide ir ao baile e assume para a escola inteira que é virgem em uma das cenas mais vergonhosas das histórias dos animes. Eu nunca fiz sexo, tá bom? Eu sou virgem. E como eu sei que você não tá mentindo agora? Eu não tô. Eu acho que eu posso provar. Quem aqui já fez sexo comigo? Eu aposto que tem mais gente aqui que nem eu. Quem aí é virgem? Nerd! Boa notícia, a Bethany aparentemente curte homens corajosos e com mais um ato idiota, mas ainda assim corajoso, o John não transa com a Bethany, não sobra nada, mas ao menos ganha uns beijinhos. Má notícia, o relacionamento dos dois acaba em tempo recorde porque a Bethany vai se mudar para a Itália no dia seguinte, mas ao menos segundo o Ted, os italianos são bem respeitosos. No final, o Ted e o John se perdoam por tudo e assumem que esse ano letivo seria muito pior se um não tivesse a companhia do outro. Então eles fortalecem ainda mais a amizade e no fim é isso que importa, os amigos que fazemos pelo caminho. Ted, a série, não conseguiu ter o mesmo sucesso dos filmes, mas ainda assim agradou os fãs e teve bons números de audiência nos streams. Tanto que uma segunda temporada já foi confirmada, gravada e lançada, mas apenas nos Estados Unidos. Ainda não temos uma previsão para sua estreia aqui no Brasil. Quem gostou e é fã dos filmes provavelmente vai amar essa série, até porque é praticamente o mesmo tipo de humor. Eu tenho até a impressão de que os escritores estavam mais soltos para escrever piadas ácidas e coisas do tipo. Afinal, isso é uma série, não um filme que vai ser lançado na tela grande. Enfim, 30k de likes eu trago a segunda temporada dessa série aqui. Comigo, a primeira levaria nota... antes, siga-me no Insta, por lá a gente decide e mostra muita coisa. Deixe um comentário qualquer para ajudar a enganjar o vídeo, essas coisas aí que eu peço sempre. E agora sim, comigo, Ted, a série tem um 6,5. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?